Paulo, de perseguidor, tornou-se perseguido, por amor a Cristo. Vida que nos inspira, que encoraja, que nos empurra para a grande missão de encontrar o perdido, lembrar o esquecido, falar da salvação. Paulo nos lembra que todo salvo é um missionário, todo seguidor de Cristo é evangelista, e ele fez isso de todas as formas, por todos os meios, no mundo inteiro, para alcançar a todos, até o seu último suspiro de vida. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. De todos os personagens bíblicos, alguns são especiais, muito especiais para mim em particular. O apóstolo Paulo é sem dúvida nenhuma o topo da lista. Daniel me envergonha de vez em quando. Sempre que eu leio Daniel, eu sou desafiado a rever meus valores, minha vida, onde tenho investido meus recursos, meu tempo e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo, ele me desafia a olhar para Deus, e contemplar a grandeza e a majestade desse Deus, através de muitas coisas, desde as coisas mais pequenas e o que para nós são insignificantes. Deus mostra ali o seu poder, a sua majestade e a sua glória. É impossível você não encontrar a assinatura de Deus através das coisas que Ele criou. A gente vê isso na natureza, a gente vê isso no ser humano, a gente vê isso na palavra de Deus abundantemente. Eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, e nós vamos aprender um pouco mais com esse servo do Senhor, e é exatamente assim que ele se considera, um escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo de Deus aos gentios. Eu confesso para você que o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos é super interessante, principalmente porque nele nós encontramos algumas características do apóstolo Paulo que são muito marcantes. Quando Paulo chega em Atenas, ele já passou por duas grandes perseguições. Ele chega em Tessalônica e por 3 semanas ele discute, expõe e apresenta o Evangelho de Jesus Cristo como a promessa, ou as promessas que Deus havia prometido lá, através dos profetas, se cumprindo agora na pessoa de Jesus. Lá em Tessalônicas, alguns judeus, muitos gregos crentes piedosos e mulheres da alta sociedade se convertem ao Evangelho. Isso causa ciúme nos tessalonicenses, que decide gerar uma perseguição a Paulo, e ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. Essa região de Tessalônica e Bereia ainda fica na Macedônia. Então, rapidamente, de Tessalônica, eles descobrem que Paulo está pregando o Evangelho na Bereia ali, e eles mandam então equipe, a tropa de elite, para tentar capturar o apóstolo Paulo e impedir ele de pregar o Evangelho. Então ele sai da Bereia e ele vai para Caia. Ele sai daquela região da Macedônia e vai para Caia, para a cidade de Atenas. Na Bereia fica Silas e Timóteo, para tentar colocar as coisas em ordem, enquanto Paulo vai esperar tranquilamente em Atenas. Mas será que ele consegue ficar esperando tranquilamente em Atenas? Vamos ver o que diz esse texto. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante naquela cidade. Por isso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus. Ou seja, todo sábado ele ia para a sinagoga pregar o Evangelho. E os gentios piedosos também ouviram do Evangelho nas praças da cidade de Atenas todo santo dia.
No sábado, Paulo estava na sinagoga. E durante a semana ele estava pregando em praça pública, arguindo com os judeus, assim como os gentios. O resultado da pregação de Paulo na sinagoga e nas praças foi que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregar estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, esses filósofos pegam Paulo, tomam ele e levam ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros que residiam, de outra coisa não cuidavam, senão dizer uns aos outros acerca das últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é exatamente ele, ou é exatamente acerca dele que eu estou vos anunciando essas boas novas. O que Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, este Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse de nós, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, esse Deus que criou os céus e terra, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que nós, seres humanos, busquemos a Deus, se porventura, tateando, possamos achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do ser humano. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica, ele comunica, ele clama ou conclama a todos os homens que em toda parte se arrependam dos seus pecados, porquanto ele estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos por meio da ressurreição dentre os mortos. Quando eles ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram dele e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, um resultado. Houve, porém, uma soma. Alguns homens que se agregaram a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher cujo nome era Damares. E com eles, outros mais. Vamos orar? Pai, ao ler a Tua palavra, os nossos olhos, ó Deus, identificam uma série de pontos, de fatores interessantes aqui, que nós queremos que o Senhor nos ajude a entender por meio do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, esclareça as nossas mentes, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que o resultado disso
seja uma aproximação maior do teu povo do Senhor. E um compromisso claro e público de que nós somos povo do Senhor e que pertencemos à tua família. Fala aos nossos corações, desperta no Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, Atenas era uma das principais cidades da Acaia. Rapaz, que cheiro, está me incomodando profundamente, não é? Eu estou tendo visões aqui, para mim está cheio de fumaça aqui. Está parecendo Atenas aqui, rapaz, sacrifício por todo lado. Depois do sermão eu vou para o sacrifício também, né? Atenas era considerado o centro das artes, da filosofia e do conhecimento, não só da comunidade grega, mas de todo o Império Romano. Atenas era o lugar das artes, era o lugar da filosofia, da teologia. E o texto diz que os cidadãos, ou cidadãos de Atenas, eles não faziam outra coisa a não ser, dia a dia, explorar quais eram as novas acerca desses assuntos. Filosofia, arte, teologia, religião e daí por diante. O que me chama a atenção nesse texto é que era para Paulo descansar enquanto esperava Silas e Timóteo. Mas para esse homem aqui, o que deve falar muito para mim e para você, era impossível ele estar numa cidade de 30.000 imagens de deuses espalhadas por toda a cidade. Era esse o número de altares que tinha no templo de Atenas naquela época. Mais de 30.000 imagens e altares dedicados a todo tipo de divindade que o ser humano é capaz, na sua criatividade, de gerar. E Paulo diz o texto que ele tem o seu espírito revirado, ele se agita, literalmente a palavra diz, no seu espírito ele ficou extremamente agitado, e não conseguiu descansar enquanto esperava Silas e Timóteo. Ele vai para a sinagoga e começa a pregar na sinagoga. Ele não se satisfaz em pregar na sinagoga. A impressão que me dá é que os judeus de Atenas estavam acomodados com a situação do local, mas Paulo não conseguiu. Muitos se apegam, irmãos, a imagens criadas por seres humanos, a estátuas, a altares, para identificar a idolatria, como se a idolatria se limitasse a objetos de escultura ou a altares de sacrifícios. E eu quero dizer aos irmãos que isso é um engano. A idolatria, ela não está limitada a objetos criados por seres humanos, nem a altares que nós erguemos para ali apresentarmos sacrifícios. Na verdade, qualquer coisa que você ou eu coloque entre eu e Deus, entre você e Deus, torna-se um ídolo para você. Qualquer coisa, irmão. Isso pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser suas amizades, pode ser a sua igreja. Qualquer coisa que fique entre você e Deus é um altar de sacrifício e um ídolo que a gente cria no nosso coração. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós somos muito rápidos a julgar os outros por causa do que é visto, do que é explícito. E eu não estou dizendo que você não deve deixar de se conformar com isso. Você tem que não pode se conformar com isso. Mas você não pode se limitar a achar que a idolatria é algo que só acontece quando imagens e altares são erigidos para um tempo de sacrifício, porque não é verdade. Quantos de nós aqui, irmãos, não colocamos o trabalho à frente de Deus? Não é verdade? Quantos de nós aqui
não ficamos muito mais preocupados e dedicados ao nosso cônjuge do que a Deus. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão e a minha irmã. Hoje nós somos jovens. Amém, irmãos? Hoje nós somos jovens, estamos inteiros. Olha aí, ó, zero bala. Mas daqui a alguns anos, irmãos, na medida em que o tempo vai passando, os anos vão desgastando a nossa juventude. Cuidado, irmãos, para você não achar que aproveitar a vida é você tirar proveito de todo tipo de satisfação que o mundo pode oferecer. Porque não é verdade. Não é verdade. Já disse o sábio Salomão que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E que o homem mais sábio que existe na face da terra não é aquele que sabe aproveitar as oportunidades de prazer que o mundo oferece. Não, é aquele que consegue entender que não existe satisfação e maior prazer do que a pessoa do nosso Deus. Ele nos criou para que nós sentíssemos satisfação e prazer nele. E quando nós tiramos o foco de Deus e colocamos em qualquer outra coisa que não seja Ele, nós praticamos a idolatria. Por isso Paulo pregava na sinagoga, na praça pública e no Areópago. Ele não pregava só para o grego que estava com imagens e altares de escultura. Ele pregava para o judeu também. O que isso significa? Que não é uma mensagem só para aquele que se dedica às imagens de escultura. É uma mensagem para mim, para você e para todos os outros. Qualquer coisa, meu amado e minha amada, que esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida, é um ídolo. E isso deveria causar em você uma grande indignação. Porque foi exatamente isso que causou no apóstolo Paulo. O versículo 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aí eu pergunto para você, onde ele foi pregar? Na sinagoga e na praça. Por que ele não se dedicou à pregação só na praça? Porque os judeus que se chamavam pelo nome do Senhor também tinham deuses em seus corações. A maioria dos judeus olhava o templo de Jerusalém como algo digno de veneração. Isso para mim é idolatria. E foi exatamente isso que Jesus disse para os seus discípulos. Quando eles disseram: Senhor, olha só que obra estupenda, olha só que obra extraordinária é o templo. E Jesus diz assim para eles: está vendo essa beleza toda? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Qualquer coisa, meu amado e minha amada, que ocupe o lugar de Deus na sua vida, é um ídolo, ou um altar de sacrifício. Tire os seus olhos dessas coisas e volte-se para o Senhor, porque Ele não terá nem eu e nem você como inocente. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu queria falar com vocês acerca desse texto, está acerca da religiosidade. Religiosidade não é necessariamente espiritualidade saudável. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa e ter uma vida espiritual pobre. Porque religiosidade vai criar um sistema que vai escravizar você. A religiosidade vai criar um esquema em que você vai ter que se enquadrar a regras estabelecidas por seres humanos. E nós, irmãos, somos especialistas em criar regras, principalmente para os outros. A cidade de Atenas era conhecida por causa desses deuses. E olha só que coisa interessante. Anos atrás, de Paulo passar por ali,
aconteceu uma praga na cidade de Atenas. Muitas pessoas ficaram doentes e morreram. E eles não sabiam o que fazer, porque nenhum dos altares e deuses dali estava dando resultado. Então eles chamam um especialista em religião de Creta, para tentar ajudar eles a sanarem a ira dos deuses que haviam se acendido em Atenas. O homem veio e chamou a população a sacrificar a cada um dos altares. E ele criou um altar ao Deus desconhecido. Porque ele dizia consigo mesmo: é possível que ao criarmos tantos altares e imagens de divindade, é possível que nós tenhamos esquecido de algum. E pode ser que essa praga que está acontecendo em Atenas, está acontecendo justamente por um Deus irado, cujo nome não está em nenhuma imagem ou altar que vocês erigiram. Então vamos criar um altar ao Deus desconhecido, e ali então nós vamos dedicar as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. Eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu, pastor Marcos? A praga cessou. A praga cessou, irmãos. E para alguém que não conhece a Deus, atribuir isso a uma imagem, um altar, é muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque a religiosidade, por mais absurda que possa ser, ela consegue, ou concebe, ela permite a possibilidade de se adorar até o que você não conhece. Isso chama-se religiosidade, porque você está amarrado a um sistema. E eu não vou dizer onde, mas a minha mãe costumava fazer promessas para mim. E é interessante que ela fazia promessa, quem tinha que pagar só era eu. Já viu? Você já viu isso? Ela fazia promessa, é verdade, não estou mentindo não. Ela fazia promessa e eu que tinha que pagar. Quando eu era pequeno, eu tive bronquite até os 7 anos de idade. Era feio o negócio. Então assim, quando eu via alguém de branco, eu já me arrepiava todo. Porque para mim era o enfermeiro que ia me dar a injeção. Então eu não gostava de gente que usava branco. Então de vez em quando passava um macumbeiro de frente de mim, eu já saía correndo, pensando que era um enfermeiro. E a minha mãe fez diversas promessas. E ela me levava ainda pequeno para pagar essas promessas. Porque ela acreditava que aquelas promessas iam me livrar definitivamente da bronquite. E aos 7 anos de idade, nunca mais ela apareceu. Amém, irmãos? Mas não foi a promessa. Não foi a promessa. Depois eu fui saber, por especialistas, que a bronquite, ela pode assolar a sua vida até uma certa idade, depois desaparecer por si só. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive bronquite até os 7 anos. E depois, graças a Deus, nunca mais tive incidente de bronquite. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas é uma maneira natural de Deus providenciar recursos para o nosso bem-estar. Nem sempre Deus opera milagres, mas Ele sempre vai trazer da sua providência para mim e para você. Mas a religiosidade, ela cria as regras que nos engessam, nos cegam os olhos e nos faz acreditar em coisas que os outros dizem, mas que nós nunca vimos. Isso chama-se religiosidade. No jargão evangélico, farisaísmo. O que é o farisaísmo? Farisaísmo, assim como a religiosidade, é você estabelecer regras para que os outros cumpram, e você nem sempre as cumpre, mas exige que os outros o façam. Isso chama-se religiosidade, nos dá
aparência de piedade, mas lá no fundo, lá na essência, nós sabemos o quanto nós estamos distantes do Senhor. Terceira coisa aqui que esse texto nos revela, que o Deus desconhecido não é tão desconhecido assim. E é esse o discurso do apóstolo Paulo no Areópago. Agora olha só que coisa interessante. Ele começa a pregar na praça e o resultado da pregação de Paulo chega às maiores autoridades daquela cidade. Homens que estavam interessados em ouvir um pouco mais dessa nova doutrina que estava chegando na cidade. E eles levam Paulo para o centro de toda a cultura e discurso acerca da sabedoria e da filosofia, que era o Areópago. Então não era qualquer lugar que entrava, qualquer pessoa que entrava naquele lugar. A pessoa para chegar e entrar ali para discursar, tinha que ser alguém de alta capacidade, alto gabarito. E Paulo mostra que ele tinha isso. Ele conhecia os poetas gregos, ele conhecia os profetas gregos, ele conhecia a história dos deuses gregos, ele conhecia a história de Atenas, ele conhecia tudo acerca do conhecimento daquela época. Ele bota isso para fora de modo extraordinário. Ele pega como gancho aquele altar que não tinha imagem nenhuma e um escrito dizendo ao Deus desconhecido, e ele diz: esse Deus desconhecido que vocês estão honrando, que vocês não conhecem, eu conheço. E agora eu quero falar sobre ele com vocês. Ele criou os céus e a terra, e tudo que existe, existe porque ele mantém. E não é só isso não. Ele criou o ser humano. E de um só homem, ele cria toda a raça humana que se espalhou pela terra, inclusive vocês. É o que Paulo está falando para aqueles homens. Eu vim trazer uma revelação aos olhos e coração de vocês, que vocês, apesar de não o conhecer, de maneira singela, vocês o veneram. E o que Paulo diz para eles é: esse Deus se revelou através das coisas que ele criou e deu todas as indicações para que, porventura, vocês pudessem, tateando, o encontrar. Mas esse Deus estabeleceu os dias. E agora é a plenitude do tempo, em que ele, por meio de um só homem, não convida, tá ok? O arrependimento dos pecados e a conversão a Cristo não é um convite. Eu vou dizer de novo, eu preciso ser bem claro aqui. O Evangelho não te convida a se arrepender. Ele ordena que nós nos arrependamos. O Evangelho não é um convite ao arrependimento, irmãos, é uma ordem. E Deus está anunciando que todo pecador se arrependa dos seus pecados. É uma ordem. É isso que Paulo diz aqui. Veja bem, abra lá o versículo 24 a 29. Ele diz assim: verso 26, de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, como dizem alguns dos vossos poetas. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade pode ser servida por mãos humanas. E aí ele diz, verso 31, um dia Deus há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que ele destinou à ressurreição. E ele ordena que o ser humano
se arrependa do seu pecado e se volte para Deus. Aqui entra no meu último ponto para vocês, irmãos. A palavra de Deus diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor, se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações, porque o Deus que está oferecendo perdão e graça a toda a raça humana, Ele estabeleceu um dia, onde Ele enviará novamente o seu Filho, não mais para morrer pelos nossos pecados, mas para nos julgar por causa deles. A todos os homens, Deus ordena que se converta dos seus pecados e se volte para Deus, porque o Deus desconhecido trará juízo sobre todos. E não haverá um ser humano na face da terra que não tenha que passar diante do justo e soberano juiz, seja os vivos, seja os mortos, quer a gente acredite ou não na ressurreição. Todos os homens do passado vão ressuscitar, e todos os homens que estiverem vivos quando Jesus voltar terão que fazer prestação de conta. Então eu quero convidar você a não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. O que indignou o espírito do apóstolo Paulo não foram as pessoas de Atenas, foi a condição espiritual daquele povo. E Paulo amou os atenienses a ponto de não considerar a sua própria segurança, porque se expor daquele jeito em Atenas, em praça pública, era para o apóstolo Paulo algo de grande risco. Ele estava sendo perseguido por causa do evangelho. Qualquer um a qualquer hora podia atentar contra a vida dele, mas o seu espírito dentro dele se agitava em indignação, porque o homem estava trocando a glória de um Deus invisível e colocando em objetos aonde ele dedicava a sua fé, em altares onde eles praticavam os seus sacrifícios. Eu quero convidar você nessa manhã, meu irmão, que seja tomado por essa compaixão, de olhar ao seu redor, identificar pessoas que com imagem ou sem imagem, têm colocado ídolos na sua vida, e trocado a glória de um Deus invisível, e colocado em coisas que nós seres humanos criamos, para tomar o lugar de Deus. Ele nos convida a abrir mão desses ídolos e se voltar para Ele. Mas não só isso, o apóstolo Paulo nos chama para, assim como ele, não se contentar e dizer, não é minha responsabilidade o que as pessoas fazem da vida deles. Nós somos promotores da glória de Deus. Nós fomos chamados para proclamar a glória desse Deus maravilhoso, que se compadeceu de nós e ofereceu o seu Filho como sacrifício no nosso lugar, e ordena que todos nós nos voltemos para Ele. Que essa manhã seja uma manhã de reavaliação. Você pode estar dizendo assim, graças a Deus eu não tenho ídolo nenhum na minha vida, mas o quanto isso na vida do teu irmão te incomoda, o quanto isso ao teu redor fazem o teu espírito balançar. Porque se você não se compadece das pessoas que têm trocado a glória de Deus e colocado em amores, em prazeres, em objetos, em propósitos e planos pessoais de vida, se você não se sente incomodado com isso, a probabilidade de você ser como os fariseus que viviam naquela sinagoga é muito grande, irmãos. Você precisa ouvir de novo o evangelho, e Deus precisa despertar em nós um espírito de inconformidade com um Deus que deixou de ser adorado, e que colocamos coisas no lugar da adoração ao nosso Deus. Não somente a gente,
mas pessoas que nós amamos e que vivem ao nosso redor, que estão fazendo a mesma coisa. O convite meu para vocês é que você nessa manhã considere o exemplo do apóstolo Paulo como algo digno de ser seguido. Enquanto os nossos irmãos vão louvar ao Senhor com cântico, eu quero que você abaixe a sua cabeça, reflita sobre isso. E na medida em que Deus for falando ao seu coração, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Você fique de pé e juntos nós vamos orar e agradecer, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. A cidade de Atenas foi um marco no ministério do apóstolo Paulo. Até Atenas, ele buscava argumentar com o ser humano, trazendo a lógica, a filosofia. Em Atenas, ele gastou um monte de tempo, um tempo precioso,
falando de física, da criação, de um monte de argumento para tentar convencer o ser humano acerca de Jesus Cristo. E quando chegou na hora de falar de Cristo, os homens de Atenas dizem: quanto a esse assunto, nós vamos ouvir você numa outra hora. A partir desse momento, o apóstolo Paulo decidiu uma coisa no seu coração. Ele decidiu a partir de Atenas. E quando ele chega em Corinto, a mensagem do evangelho é direta, é confrontadora, é reveladora. Não mais cheio de argumentos humanos. Mas ele diz, quando ele chega em Corinto: eu não cheguei entre vocês com um argumento de filosofia humana, mas com demonstração da verdade e do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Daquele dia em diante, Paulo decidiu anunciar somente a Cristo e esse crucificado, não perdendo nenhuma oportunidade que Deus daria a ele, e desafiando eu e você a fazermos o mesmo. Estar em pé hoje nessa manhã, significa nós estarmos dizendo para Deus: Senhor, nos dá sabedoria e poder do Teu Espírito, para anunciar o Teu Evangelho com intrepidez e coragem, porque as pessoas ao nosso redor carecem da graça, da bondade, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. E o Senhor está nos dando oportunidade de compartilhar da Tua graça com essas pessoas. Não nos permita, Senhor, perder essas oportunidades, e que nós possamos ser arautos do Rei, apóstolos no sentido literal da palavra, de ser anunciante, um pregador, um enviado do Senhor Jesus Cristo aos povos e nações nos quatro cantos da terra. Feche teus olhos, vamos orar. Amado e bendito Deus, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é, Senhor, o nosso forte e seguro, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a justificação para os nossos pecados. Pai, no nome precioso desse Jesus, que o Senhor, ó Deus, aprovou dentre nós, o ressuscitando dentre os mortos, que no nome desse Jesus, nós tenhamos, Senhor, sabedoria, discernimento e poder abundante do Teu Espírito, para anunciar a Tua palavra a toda criatura, nos quatro cantos da terra. Leva, Senhor, a Ibage, leva essa igreja, Senhor, a causar um reboliço na cidade de São José dos Campos, assim como Paulo, Silas e Timóteo causaram reboliço em Tessalônica, em Bereia e em Atenas. Nós possamos, ó Deus, por causa da pregação do Evangelho, causar um desconforto naqueles que não acreditam no Teu nome, e que eles sejam, Senhor, não convidados, mas que eles sejam incomodados por Ti, a se converterem dos seus pecados e se voltarem para o único e verdadeiro Deus e para o Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Usa-nos como vaso, Senhor, em Tuas mãos, como instrumento poderoso para glorificar o Teu nome e salvar a vida dos perdidos. E que o amor extraordinário desse Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que o consolo, o conforto, a direção, a sabedoria, o discernimento e o poder do Espírito de Deus seja comigo, com a minha família, com meus irmãos, com a Tua igreja, aqui espalhado sobre toda a terra hoje e para todo sempre. Você diz? Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço no teu irmão bem forte. Deus abençoe.